Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Se arvorar a leitura do estudo sem ter essa base, né? Então a gente precisa dessa base. E tanto é que o professor Allan Kardec ele está fazendo isso aqui no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está contando um pouco a história dos nossos irmãos hebreus, ele está nos situando no tempo, exatamente naquele momento, naquela época, para que a gente possa, com esses instrumentos, termos uma compreensão melhor dos estudos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque uma vez a gente conseguindo entender e interpretar melhor, a gente tem mais recursos para que a gente possa aprender e colocar isso em prática na nossa vida, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece de gratidão, vamos orar? Então, vamos aproveitar esse momento, vamos juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, o poder maior. Elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, o amor de nossa vida. E aos amigos espirituais que são responsáveis por esse trabalho, por esse estudo pelo Evangelho que realizamos. Amado Mestre Jesus, conheces o nosso coração, os nossos desafios, as nossas fragilidades, as nossas dores e os nossos medos. Mas o Evangelho no lar, amado Mestre, é esse alimento que nos fortalece, é essa luz que nos ilumina, é o caminho, é a seta que nos indica, Senhor, o caminho certo. Que nós possamos, Divino Amigo, nessa noite, estudando a parte histórica do Novo Testamento, sermos mais uma vez transportados para aquela época, termos a oportunidade de visualizarmos mentalmente cada situação que aqui vamos estudar. Porque sabemos que os amigos espirituais podem sim nos ajudar. E que eles, Senhor, em Teu nome, possam nos inspirar. Porque sem a ajuda dos amigos espirituais não temos a capacidade de aprendermos, de interpretarmos e de estudarmos profundamente. Então, nos entregamos nas mãos dos amigos espirituais, para que em Teu nome, mais uma vez, possam nos inspirar e nos conduzir, para que venhamos a ouvir, cada um de nós, o que precisamos. Que a Tua bênção, Divino Amigo, possa se fazer em nossos lares, em nosso estado, em nosso país. Que as Tuas mãos, Divino Amigo, possam emanar muita luz para dissipar as trevas, os pensamentos malévolos, as influências destruidoras, Senhor. Socorra-nos, Senhor.
e ampara-nos sempre. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Tão gostoso, né, a gente conversar com Jesus. Nós estamos na introdução, terceira parte, notícias históricas. Eu gostaria de mandar um abraço, sempre muito carinhoso, para os nossos irmãos que estão só nos ouvindo, através da Rádio Espírita do Paraná e também pela a Rádio de Estudo Espírita de Manaus, né? Estão acompanhando aí pela rádio. Não esqueçam de conhecer o nosso site, um trabalho tão querido feito aí pelos nossos irmãos aí do EOS Manaus. Tem um material muito bom. E também nós temos um trabalho de diálogos fraternos, tá? Atendimento fraterno, aquelas pessoas que estão precisando conversar, precisando conversar mesmo. Às vezes a gente está passando alguma dificuldade, a gente quer conversar um pouco. E aí tem um grupo coordenado pela nossa Claudinha, filha da Maroca. É só você ir no nosso site, coloca seu nome, seu telefone, e uma das meninas responsáveis entrarão em contato com você para agendarem um horário, tá bom? Então, fica aí as dicas. Nós fizemos a semana passada, nas notícias históricas, os samaritanos. Estudamos bastante sobre os samaritanos. Hoje nós vamos iniciar os nazarenos. Lembra que nós estamos desde o início do evangelho, tá? Da introdução. Então vamos estudar sobre os nazarenos. O professor Allan Kardec aqui, ele vai citar sobre esse grupo que eram chamados de nazarenos. Mas nós sabemos também que quem era vamos colocar assim, da aldeia de Nazaré, era também chamado de nazareno, né? E depois, aqueles que seguiram Jesus de Nazaré, porque é sempre bom a gente lembrar, Jesus nasceu em Belém de Judá, daí ele é chamado de judeu, ele era das 2 tribos do sul, daí ele ser chamado de judeu, ele era da tribo de Judá. Mas ele cresceu, a vida dele foi na Galileia. Dentro da Galileia tem as aldeias, e a aldeia de Jesus era a aldeia de Nazaré. Então Jesus era chamado de judeu, porque ele era da tribo de Judá. Jesus era chamado de Galileu, porque ele era da região da Galileia. Ele era chamado também de Nazareno, porque ele era da aldeia de Nazaré. E ele também era chamado de carpinteiro, porque era a profissão dele, que também poderia ser chamado assim, pela profissão que você exercia. Então, esse era o nosso Senhor Jesus. Então, aqui o professor Allan Kardec, ele vai trazer uma explicação sobre um determinado grupo. Vamos lá? Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, eram castos, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Aí o professor Allan Kardec coloca aqui: Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos, eram dessa, vamos chamar de seita, né? Ele coloca aqui, né? Eram nazarenos. Então eles faziam esse voto perpétuo temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, eles se abstinham de bebidas alcoólicas e conservavam os cabelos compridos, ok? Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão, referência a Jesus de Nazaré. Foi o que nós falamos ainda há pouco. Então,
Na obra Paulo e Estevão, nós vamos aprender que eles eram chamados os homens do caminho. Quando o nosso querido Lucas encontrou o apóstolo Saulo, eles se tornaram amigos e apresentou o cristianismo para ele, que não tinha esse nome, não existia um nome. Conhecendo, aprendendo, foi que Lucas deu a sugestão que, ao invés de chamarem homens do caminho, passassem sim a ser chamado de cristãos, né? Que vem de Cristos, né? Cristãos. E todos ali aceitaram essa ideia, né, de serem chamados de cristãos. Mas também foram chamados de Nazareno. Mas nós sabemos, estudando as obras, que o termo cristão foi que realmente se fixou. E quem deu essa ideia, quem deu essa sugestão, foi justamente Lucas, não é verdade? Esse foi também o nome de uma seita. Olha só, esse Nazareno também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã. Olha só, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, e aí tem uma nota da editora, seriam membros de uma seita judaica da Palestina e Síria. Olha só, refere-se a uma seita cristã judaico que via a pobreza como uma bênção, derivado do hebraico ebione, que significa os pobres, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas mosaicas, né, os 5 livros de Moisés, com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no século IV. Então, a gente sempre vai observando que, quando a gente vai lendo os romances de Emmanuel, a gente vai percebendo, quando a gente conhece um pouquinho da história antiga, a gente vai percebendo que as histórias se repetem. Então, a gente vai observando que, mesmo dentro do cristianismo, foram surgindo ramificações, foram surgindo outras linhas de pensamento. Então, você vê aqui, olha, ela misturou um pouco de Moisés e pegou um pouco do cristianismo, colocou tudo num copo, fez um sacolejo e ali tentou fazer uma nova seita, uma nova doutrina. Mas acabou finalizou, não deu continuidade. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter com o espiritismo. Então, por isso o movimento da unificação, para que nós não venhamos a dividir, para que nós não venhamos a criar conceito diferente, o espiritismo de Kardec, o espiritismo de não sei quem, o espiritismo de não sei quem. Então, a gente vai se perder e repetir os erros do passado. Então, a gente tem que ter o cuidado, uma vez novamente lidando com religião, para que a gente não venha a fazer os mesmos erros que nós já fizemos no passado. Ou seja, a gente começa a trazer as mesmas ideias. Ah, esse espiritismo aqui, eu acho que não é assim. Eu acho que esse espiritismo tem que acrescentar isso, isso, isso e isso. Aí funda um novo espiritismo, como aconteceu com o protestantismo. E olha aqui, o próprio cristianismo na época. Então, esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, que nós já sabemos o que é, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas mosaicas com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no século IV. Quando a gente usa a palavra dogma, é aquilo que não se discute, tá? Então, por exemplo, em espiritismo nós temos o dogma da reencarnação. É algo que não se discute, não existe espírita que não aceita a reencarnação, ok? A diferença é que dentro da teologia, essa palavra dogma, além de ser algo que não se discute, você passa a ser excomungada. Então, no espiritismo, ninguém vai excomungar ninguém. Mas é algo que para nós é indiscutível, a reencarnação, tá bom? Ficou claro aí os nazarenos, gente? Vamos entrar agora nos publicanos, vamos aprender com os publicanos. Quem eram os publicanos? Então, quantas passagens do Evangelho cita-se o termo publicano e a gente não sabe o que é. Então, vamos lá aprender hoje? Anota aí. Assim eram chamados, na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza, quer na própria Roma, quer nas outras partes do
império. Então, vamos lembrar? Vamos pegar de novo a obra A Caminho da Luz. Existiu uma programação da espiritualidade superior, coordenada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que no planeta Terra seríamos uma só nação. Não haveria as divisões, porque quando há divisão, a gente sabe a confusão que dá. Então, a programação era essa. E reencarnou um grupo de espíritos responsáveis com essa missão ali em Roma, né? E o grande lance, quando a gente tem uma informação maior, um desenvolvimento maior, uma intelectualidade maior, a gente acaba se envaidecendo disso tudo e a gente começa a querer manipular as pessoas para que a gente possa tomar um retorno maior, para que a gente possa ser mais beneficiado. Então, aquele grande grupo que reencarnaram em Roma com a missão de fazer essa junção, que é o período do Império Romano, e diz a obra A Caminho da Luz que, infelizmente, eles faliram. Eles não cumpriram com a missão, né? E diz a obra A Caminho da Luz que foi um choro muito grande do mundo espiritual dos romanos. Então, essa era a ideia. Então, o Império Romano foi administrando várias cidades. E a Palestina era administrada também pelos romanos. Como era essa administração? Roma administrava a Palestina. Ali ela tinha o seu batalhão, seu exército, levando para a Palestina a segurança, a proteção. Roma não interferia na parte religiosa, deixava eles fazerem lá o culto deles. O que ela levava seria a segurança. Para isso, para alimentar aquele batalhão de soldados, para manter a riqueza do império, a vida cheia de luxos, né? Alguém tinha que pagar por isso. E aí eram os impostos. E hoje isso não mudou. Continua da mesma forma. Isso é muito antigo. Então, os palestinos, os nossos irmãos hebreus, os nossos irmãos os judeus, eles tinham muita raiva disso, porque tudo que eles ganhavam, eles tinham que pagar os impostos. E os publicanos eram exatamente os fiscais da Receita, vamos chamar assim. Eram aqueles que estavam ali para recolher os impostos dos judeus, dos samaritanos, de todo mundo. Então, o que você vendia, você tinha que pagar. E a gente conheceu um publicano que se tornou, inclusive, discípulo de Jesus. Quem foi? Mateus, que é o Levi, o publicano. E pela obra Boa Nova nos apresenta que, inclusive, ele era primo de Jesus. Não de primeiro, mas talvez de segundo ou terceiro grau. Por quê? Porque a mãe de Mateus, que é o Levi, a mãe de Mateus Levi, era prima da mãe de Jesus. E ele era um cobrador de impostos. E Jesus foi, inclusive, convidou e ele aceitou. Então, por isso, Mateus sabia escrever, sabia ler, era um homem culto. Para você ser um cobrador de impostos, né, era necessário que você tivesse todo esse material. Os fiscais, né, vamos chamar assim, da Receita Federal, mas, na verdade, os publicanos daquela época eram considerados assim, uma pessoa não muito querida pelos judeus, justamente porque eles cobravam os impostos, mas eles repassavam isso para Roma. Então, por isso é que Jesus era criticado pelos judeus. Como é que o teu mestre come com homens de má vida e com os publicanos, né? Esse povo fica se reunindo com esse povo que fica cobrando dinheiro da gente. E a maior revolta dos judeus, né, dos israelitas, era ter que pagar os impostos a César. Por isso que eles perguntaram a Jesus se eles deveriam pagar os impostos, né? E aí Jesus pede uma moeda e pergunta de quem a imagem que está naquela moeda. E disseram, é de César. Então aí Jesus diz, então dá a César o que é de César. Vamos lá cumprir, já que estamos inseridos nessa lei. E o que é de Deus para Deus.
Assemelhavam-se aos arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França, e que ainda existe em algumas regiões naquela época, né? Os ricos que eles corriam faziam que se fechassem os olhos para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de muitos, eram fruto de exações, ou seja, de cobranças e de lucros escandalosos. Gente, prostituição financeira, vou chamar o termo prostituição, desvios, roubos, politicagem, isso é muito antigo. Exploração da massa humana, isso é muito antigo. Então, aqui olha o que ele está dizendo. Então, sempre tem aqueles que são beneficiados, né? Então, sempre que acaba sofrendo, o maior peso é a massa popular. Aqui na Terra, tá? Aqui na Terra. Por isso é que Jesus diz, na Terra tereis aflições. Mas aguenta firme, porque a gente consegue vencer o mundo, tá certo? Os ricos que eles corriam faziam que se fechassem os olhos para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de muitos, eram fruto de cobranças e de lucros escandalosos. As riquezas que são resultados da iniquidade. Quantas riquezas, quantas é resultado da exploração, do abuso, do desvio, para que você possa acumular riqueza. Por isso é que o Livro dos Espíritos vai falar que como diz o nosso Senhor Jesus, é fazer o bem com o dinheiro da iniquidade. E lembrando da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem veio para cá, para o Brasil, nós os brasileiros, já aprontamos muito. Muitos de nós estávamos nos debatendo nos vales de sofrimento, no mundo espiritual, implorando a Deus uma nova oportunidade. E aí a gente vem para o Brasil, Jesus decide fazer dessa terra o coração do Evangelho, ou seja, um lugar para tratar almas, e a gente se avora a repetir os mesmos erros. O dinheiro nos fascina, o poder também. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que se administravam o dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, diz Kardec, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Hoje em dia nem usa mais, né? Fulano é um publicano, né? Disse às vezes, abre aspas, tinha um dito lá, ávido como um publicano, rico como um publicano, fecha aspas, com referência a uma fortuna de má procedência. Isso na época de Kardec, né? De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus aceitaram como mais dificuldade e o que causou mais irritação entre eles. Viu que a titia falou ainda há pouco? Olha, de toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus aceitaram com mais dificuldade e o que causou mais irritação entre eles. Por isso as guerras. A revolta do povo contra os impostos. Dele resultaram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerado contrário à lei. Ele está falando que essa lei é a lei de Moisés. Formou-se até um partido poderoso, em cuja chefia estava um certo Judá, apelidado o Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror
ao imposto e, em consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Então, tu imagina como o Mateus, que era um publicano, era um cobrador de impostos, e Jesus convidou ele para ser um discípulo. Então, Jesus não estava preocupado com o que as pessoas iam falar dele. Tanto é que falavam. Como é que o teu mestre come com pessoas de má vida e com os publicanos? E tipo assim, andar com quem eles odiavam, Deus o livre, isso era terrível para eles. Então, como que um mestre poderia andar com um político corrupto? Ou gente diria assim, puxa vida, mas Jesus andando com esse homem, é para acabar, né? Poxa vida, então ele não é bom não, porque se ele fosse bom, ele não andaria com esse homem não. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus. E que as cenas se repetem, né? A gente ainda tem esse mesmo comportamento, né? E aí, olha só, os judeus tinham, portanto, horror ao imposto. E, em consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Daí a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como as pessoas de suas relações e confundidas na mesma reprovação. Então, tanto o publicano era assim maltratado, vamos dizer assim, odiado, quanto as pessoas que estavam em torno dele. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter intimidade com os publicanos. Então, por isso é que eles criticavam, chegavam por discípulos, diziam, mestre, hein? Só comendo ali com os publicanos, foi visitar a casa de um publicano, comeu com um publicano, sentou-se à mesa com um publicano. Então ele não é mestre, porque se ele fosse mestre, ele jamais ia se relacionar com esse tipo de gente. Tá vendo como a gente não evolui, né? Passa-se 1000, 2000, 3000, 4000 anos e a gente ainda tá na mesma hipocrisia, não é verdade? Vamos ver quem eram os portageiros. Esse a gente escuta pouco, né? Eram os arrecadores de baixa categoria. Olha, tinha um publicano e tinha os portageiros. Incumbidos principalmente dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores de direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa dirigida aos publicanos em geral. Essa a razão porque no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano associado à expressão gente de má vida. Então agora a gente sabe por que um publicano era chamado gente de má vida. Ficou claro isso, gente? Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, indignas de conviver com pessoas distintas. Quanto aprendizado, né? Já aprendemos então sobre os nazarenos, aprendemos agora sobre os publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos. Vamos entrar no fariseu? A gente conheceu um fariseu, o doutor Saulo de Tarso, né? O fariseu era... Porque a gente tem que entender, por exemplo, quando a gente pega ali a Palestina, nós vamos pegar o quê? Existiam várias sinagogas, né? Os templos, tinha estudos realmente voltados para a Torá, né? O livro dos judeus, né? Que é o Pentateuco mosaico e outros livros dos profetas. Então, você tinha que estudar bastante isso para ensinar. Então, isso era denominado, eram chamados fariseus, que eram aqueles, doutor da lei, né? Eram aqueles que ensinavam nas sinagogas, né? Então, um doutor da lei, ele sabia falar o hebraico. O idioma que, na época de Jesus, ali na Palestina, era o aramaico, né? A gente pensa que era o hebraico. Não, era o aramaico.
O hebraico, ele era só uma língua litúrgica, ou seja, uma língua que era utilizada só dentro da sinagoga. Mas só mesmo os doutores da lei conseguiam falar o hebraico, conhecer o hebraico. Então, eles conheciam o hebraico, estudavam a Torá e ensinavam para o povo. Então, o Paulo de Tarso, né, o doutor Saulo de Tarso, ele era um fariseu e era um homem muito inteligente. Então, não era só uma questão de ser um fariseu. Ele, em particular, era um homem que se destacou. Tanto é que ele foi designado para substituir o senhor Gamaliel, que era neto de Hilel. O Hilel foi considerado um dos maiores fariseus, assim, um dos maiores mestres, né, dentro da cultura hebraica, né, conhecedor realmente da cultura. Então, esses eram os fariseus. Por isso que algumas vezes, quando Jesus se direcionava aos fariseus, porque os fariseus eram aqueles que conheciam bastante, conheciam mesmo a lei. E se nós estudarmos o Pentateuco mosaico, o Pentateuco, apesar de que o Levítico tem várias regras de ritos, mas que cabia para um período, cabia para uma época, né? Tinha que ser tudo muito bem explicado, porque senão as pessoas não iam entender. Até regras mesmo de convivência, regras de higiene a gente vai encontrar lá. Mas que era necessário. Então, eles conheciam bastante a lei, conheciam bastante, mas eles não viviam. Por isso é que Jesus chamava hipócritas. O hipócrita é aquele que sabe, mas que não vive, que prega, mas que não vive, que ensina, mas que não vive. Logo é um hipócrita. Aí Jesus ainda chamava assim, sepulcro, né, caiado por fora, né, brilhando por fora, mas cheio de podridão por dentro. Né? Então, quando Jesus ia falar com os fariseus, ele falava um pouco mais duro, porque eles conheciam, mas não praticavam. Então, vamos lá, vamos ver aqui um pouquinho. Os fariseus. Do hebreu, parash, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus, consistia numa compilação das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma, ou seja, aquilo que não se discute. Então, gente, olha só, como eles falavam o hebraico, só quem sabia hebraico eram os doutores da lei. E os textos estavam em hebraico. Então, era necessário o quê? Era necessário que tivesse ali aquele que interpretasse. Então, que eles estudavam e ali passavam para o povo. Por que que eles se espantaram lá na obra Paulo Estevam, quando Paulo começa a fazer um discurso em hebraico? Todo mundo se assustou. Ele está falando em hebraico, ele é um doutor da lei. Mas o que ele se falava ali no dia a dia era o aramaico. Era a língua realmente falada. O latim, que era um idioma romano, e o grego é como se fosse realmente o inglês hoje, era uma língua comercial, né? Todo mundo sabia, o mundo falava grego, né? Tem até esse dito, né? Entre doutores, constituía assunto de discussões intermináveis. Isso é tão da cultura deles, quando a gente também lê a obra Paulo Estevam, a gente vai ver quando ele estava em Roma, que ele tentou se reunir com os judeus que estavam em Roma para falar de Jesus. Diz o apóstolo Paulo, na obra Paulo Estevam, diz o nosso Emmanuel, que ele passou o dia inteirinho, conversando com os hebreus, discutindo. Terminou o dia e eles não tinham se convencido que Jesus era o Messias. Apesar de todas as refutações que o apóstolo Paulo fazia. Então, é uma das características. E a gente não vê pessoas assim. A gente vê, às vezes, pessoa dentro mesmo do nosso movimento espírita, vamos falar dos nossos, né? Que pega um texto, uma vírgula, uma palavra e fica uma hora e meia a bom discutir aquilo ali. A bom discutir, e o texto parou ali. Reminiscências do farisaísmo, né? Ele diz assim, entre doutores constitui assunto de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras, ou até mesmo de formas.
no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Então, uma coisa é estudar, a outra coisa é estar discutindo nada com coisa nenhuma dentro. Daí nascerem diferentes seitas, cada uma das quais pretendiam ter o monopólio da verdade, detestando-se cordialmente entre si, como acontece quase sempre. E por mais que a gente não diga assim, o espiritismo é um só, mas a gente sabe que tem muitas instituições espíritas querendo construir um novo espiritismo. Nova forma. Mas, tia, o que você quer dizer para isso? Porque quando a gente fala em espiritismo, a gente está falando no Pentateuco kardeciano. A gente está falando do livro dos médios, a gente está falando do livro dos espíritos, a gente está falando do livro A Gênese, de Kardec, a gente está falando do livro dos médios, a gente está falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quantas instituições... E eu acho tão interessante que no livro dos médios, lá no último capítulo, explicando como se deve constituir uma instituição espírita, uma sociedade espírita. Então, a gente já temos hoje o número de muitas casas espíritas inventando marmota. E se dizendo espírita, já não é. Ela vai criando. Então, para que a gente possa ter a unidade da doutrina, é necessário que a gente estude as obras de Kardec, né? Para que a gente possa estar unidos no mesmo ideal. E quando a gente diz livros de Kardec, a gente sabe que Kardec foi aquele que organizou, mas o material que está dentro, a gente sabe que são dos espíritos superiores, trazendo para a Terra essa terceira revelação. E eu vou parar aqui. Então, próximo domingo, se Deus nos permitir, vamos conhecer um pouquinho do grande Léo, avô de Gamaliel. Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisinha? Então, vamos tomar o nosso passe, gente? Vamos? É hora da gente receber essa energia do mais alto. Então, bora lá? Vamos elevar o nosso pensamento. Sentimos tanta falta, Jesus, da tua paz, do teu abraço, do teu olhar. Sempre que nos rebelamos, que nos revoltamos, sempre, Senhor, que odiamos, que maldizemos, nos afastamos de Ti. Nos afastamos do Teu abraço, do Teu colo e do Teu olhar. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos vigilantes e atentos contra a sugestão do mal. Dá-nos força, Jesus, para continuarmos a luta aqui na terra. A coragem, a fé, para jamais vacilarmos, dando guarita ao erro, ao medo. Muito obrigada, divino amigo, por mais um Evangelho no lar. Muito obrigada, Senhor, pela presença dos bons espíritos. Ajuda-nos, amado Mestre, a nos tornarmos o Teu instrumento da Tua paz e do amor. Muito obrigada, amor de nossa vida. Que as Tuas bênçãos possam cair sobre nós. Que essa luz divina que nos envolve possa nos fortalecer, nos dar coragem. Muito obrigada, amigos espirituais. E agradecemos ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador, ao nosso